Olá, treinador de goleiros. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã, dia 28, sábado. E o interesse de estar com vocês aqui hoje é porque no dia 26, quinta-feira, foi aprovada no Senado Federal, no Congresso Nacional, a PLS 68, que é a Lei Geral do Esporte. Então vamos falar um pouco sobre a Lei 8.650 de 93, que é a lei que regulamenta a nossa profissão hoje. Né? O treinador de goleiro está debaixo do mesmo guarda-chuva jurídico que o treinador de futebol. A Lei Caio Júnior, que é uma PL, né, um projeto de lei, na verdade, que tem por objetivo atualizar a Lei 8.650, que ficou defasada, e a PLS 68/2017 é a Lei Geral do Esporte. Essa aí já saiu de dentro do Senado Federal, pronta, né? Foram feitas várias tentativas de se incluir algumas emendas que atendessem o treinador de futebol, sem sucesso, e a gente vai falar um pouco disso aqui. E ela não fala só do treinador de futebol ou do treinador de goleiro, ela fala do esporte de uma maneira geral, ok? Então a Lei 8.650, ela regulamenta a nossa profissão hoje. A Caio Júnior é uma tentativa, através da FBTF, que é a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, de atualizar a Lei 8.650 com os avanços, né, da relação de trabalho entre clubes e treinadores, porque ela ficou defasada, e a Lei Geral do Esporte, que acabou de passar pelo Senado. Essa engloba também aspectos relativos ao exercício da nossa profissão, mas trata do esporte de uma maneira geral. Eu destacaria aqui, na Lei 8.650, o que ela é antiga, né? Então ela define de forma simples quem é e quem pode ser o treinador de futebol. Então, quem tem diploma de educação física, por exemplo, e quem já consegue comprovar de alguma forma, quem conseguia ou consegue, porque ela ainda está em vigor, que atuou como treinador durante um período, prestando serviço para clubes ou associações filiadas às ligas ou federações no território brasileiro. A gente traz aqui um aspecto que é técnico, não é crítico e não é pessoal, mas é interessante porque a lei ela traz isso, então acho que vale a pena a gente tratar desse assunto, porque como se define quem é treinador de futebol? Quem atuou 15, 20, 30 anos fazendo isso? O que vai se exigir dele? A gente vai ver na nova lei, né? A gente vai caminhar para lá, para que ele comprove que ele atuou e ele tem condição de ser um treinador de futebol e que tipo de especificidade, capacidade a pessoa precisa ter e comprovar, e quem vai comprovar isso, de que forma vai comprovar para poder atuar no mercado. Okay? Então é um exemplo técnico, vamos lá. O educador físico, quando ele se forma, e segundo a lei atual e a lei nova, né, a gente vai ver isso, ele pode sair formado e ser treinador de futebol dentro das multidisciplinas que ele precisa, do conteúdo programático dele, que ele precisa estudar e passar para poder receber o certificado, o diploma dele de conclusão. A gente precisa entender o futebol onde ele cabe dentro do universo do educador físico, por exemplo. É só um exemplo, ok? Comparado com o ensino de outras modalidades coletivas, o que se pode perceber é que a modalidade futebol, dentro de cada instituição, quer dizer, de cada universidade, faculdade, tem a mesma carga horária que os esportes como handebol, voleibol e basquetebol. Se formos olhar de uma maneira geral, o ensino do futebol ocupa entre 0,93% a 2,56% do total da carga horária dos cursos de educação física das instituições analisadas. E detalhe aí que você vai ler depois, eu cito as fontes aí, o futebol é aplicado ainda junto com o futsal. Então daria 1,5% a média de toda a grade curricular, o tamanho do futebol dentro da disciplina, dentro da formação do educador físico.
Por quê? Porque ele tem outras dezenas de atividades que são importantíssimas e modalidades esportivas também. O educador físico ele não tem competência só para o futebol. Então, o futebol ele é dispensado quanto de conhecimento no curso? 1,5% média. Ok? A lei diz, essa lei aqui, a nova, dizem que o educador físico com esse conhecimento já pode, ou poderia, no caso ele é uma lei, então pode, né? Pode exercer o cargo, ocupar o cargo de treinador de futebol no Brasil. Mas e o ex-jogador, o treinador, o que ele precisa para comprovar isso? O treinador de goleiro, aquele que foi goleiro, isso que a gente vai analisar aqui. Ok? Isso aqui é apenas um aspecto técnico, nada contra os educadores físicos, mas a gente precisa definir quem é quem dentro do futebol. O educador físico tem o CREF para defender ele. O fisioterapeuta tem o CREFITO, não é isso? O advogado tem a OAB e por aí vai. Quem faz a defesa do treinador de futebol? Os interesses do exercício dessa profissão no país. Por isso que a ABTG se prontificou a estar junto da FBTF na busca. E eu sei que não somos só nós, existem outros colegas com associações, sindicatos, que buscam o mesmo objetivo, né? O reconhecimento e a valorização do treinador de futebol e aqueles que militam dentro das quatro linhas no exercício aí da profissão dele. A FBTF, com a proposta da Lei Caio Júnior, para atualizar essa lei antiga, algumas propostas eu trago aqui para você analisar e ver com a gente. A assinatura do contrato de trabalho, quer dizer, muito colega trabalhou, trabalha, às vezes até dentro das competições oficiais, sem assinar um contrato, sem assinar uma carteira. Ele não recebe direito de arena, os atletas recebem, o treinador não recebe. Os treinadores podem participar, né, com um representante no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não tem isso. Um treinador só pode ser contratado depois de pagar o outro, porque é comum no Brasil, se contrata um, manda embora, contrata dois, manda embora, contrata três, manda embora, e não paga ninguém. E não acontece nada. A manutenção da Lei 8.650, porque ela traz aspectos importantes e valiosos, né, no seu corpo acerca do treinador de futebol. Então, o treinador, a nova lei, a Lei Geral do Esporte, esse post aqui é um post publicitário, onde a FBTF defende que essas garantias que estão contidas na Lei Caio Júnior, né, que está tramitando lá na Câmara, fossem incluídos, inseridos dentro da Lei Geral do Esporte quando ela trata do futebol. Então, essas são as propostas e também o reconhecimento da CBF, né, dos cursos para a formação dos treinadores de futebol, certificados pelas entidades de classe, associações, universidades, federações, clubes e sindicatos. Não dá para ficar só na mão da CBF. A ideia seria que os cursos fossem livres e o mercado definisse, né, quais os melhores cursos, quem poderia ou deveria ser contratado. E não ser contratado só um ou outro porque tem aquele ou aquele curso. Correto? Todos poderiam, dentro de uma grade definida, carga horária definida, aplicar os cursos. E essa aqui é mais uma tentativa, através da publicidade da FBTF, de alavancar a ideia de que a Lei Caio Júnior precisa estar inserida dentro da Lei Geral do Esporte. Mas não foi isso que aconteceu. Ela foi aprovada sem as principais necessidades do treinador no Brasil inseridas dentro dos artigos da lei, da atual lei. Tá aí o encontro da FBTF com a relatora da lei no Senado, a senadora Leila Barros, e com o apoio do senador Romário Farias. E nessa reunião ficou acertado que esses aspectos que a FBTF colocou, né, que é uma necessidade da classe, deveriam ser inseridos na lei. Então foi feito o contato, foi feita a tentativa, levaram-se documentos, tudo que o Senado pediu de informação foi entregue pelo presidente Zé Mário Barros, da FBTF, acompanhado aí de outros representantes da FBTF, em especial destaco aí o Lazzaroni,
que dispensa apresentação, ok? A Lei Caio Júnior, eu acabei de falar o que ela propõe, né? Então, registro na carteira de trabalho, ela traz que os atletas, ex-atletas com 3 anos consecutivos ou 5 anos alternados, que tenham feito curso de formação de treinadores reconhecido pelos sindicatos da categoria e chancelados pela federação, deveriam ser considerados dentro do mercado aptos para exercer a profissão de treinador de futebol. Os contratos dos treinadores com duração mínima de 6 meses, cláusula indenizatória, né, total de salários mensais a que teria direito o treinador até o término do referido contrato. Quer dizer, mandou o treinador embora, tem que pagar tudo até o fim do contrato. Seria uma forma de moralizar essa bagunça que, né, contrata, manda embora. Tem treinador que é demitido com menos de 30 dias dentro do cargo. E o novo treinador só poderia ser contratado se fosse pago o anterior ou feito um acordo. Se o treinador não recebe, a rescisão automática, o direito de imagem, né, da arena, que a gente citou, seguro de vida e acidente, né, que tem o atleta, o treinador ter também, entre outras reivindicações. Esse é o objetivo da Lei Caio Júnior. Quinta-feira, dia 26, a Comissão de Educação aprova a Lei Geral do Esporte. Aí a senadora Leila Barros, que recebeu a comitiva da FBTF, da qual a BTG se sentiu representada, né? Porque lá foram levados aspectos, esses que foram citados aqui são os principais deles, não dá para a gente ficar aqui falando todos, mas esses são os principais. E o que acontece é que, na nova lei, e eu trago aqui para vocês, a nova lei diz assim, vou beber uma água aqui. A profissão de treinador esportivo é reconhecida e regulada por esta lei, a nova lei, sem prejuízo das disposições. Define-se como treinador esportivo profissional a pessoa que possua como principal atividade remunerada a preparação e supervisão de atividade esportiva de um ou vários atletas profissionais. Eles deram um jeito de simplificar o entendimento, né, da lei, da profissão, da função. O exercício da profissão de treinador esportivo em organização de prática esportiva profissional ficará assegurado exclusivamente a quem que pode ser treinador de futebol? Portadores de diploma de educação física. Isso aí foi mantido na lei. Foi mantido na lei. Então, quem se forma educador físico, que dentro da sua grade curricular, lá, seus 5 anos de formação, ele tem 1,5% só de futebol dentro da grade dele, ele pode ser treinador de futebol. E os jogadores, ex-atletas, treinadores, quem milita na área há muito tempo, quais são as condições? Vamos lá. Os portadores de diploma de formação profissional em nível superior, em curso de formação profissional, oficial de treinador esportivo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, ou em curso de formação profissional ministrado pela organização nacional que administra e regula a respectiva modalidade esportiva. Vamos tentar destrinchar isso. Vamos lá. Aos portadores de diploma de formação profissional em nível superior, em curso de formação profissional oficial de treinador esportivo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. São as universidades. Né? Então abriu-se aqui um leque, um entendimento simples. Né? O que a gente lê, a gente entende isso. As universidades, que são reconhecidas pelo MEC, essas podem oferecer o curso e eles serão reconhecidos. Né? Podem oferecer e ter o reconhecimento. Ligas, associações e sindicatos, não. As ligas, as associações e os sindicatos, quem formam essas frentes? São alguns empresários que formam as ligas com o intuito de fomentar novos negócios. Esse pessoal fica fora. As associações seguem de fora, né? E os sindicatos também. Esses não podem oferecer curso de formação, até podem, mas não será reconhecido, ok? Na atual lei, pela CBF, por exemplo, né? Quem é que forma? Somos nós, né? Ex-atletas. Você pode ver que a maioria dos sindicatos são profissionais ligados à área, as associações profissionais ligadas à área. Esses
Nós que não estamos dentro das federações nem da CBF, não podemos, mas não teremos os cursos reconhecidos, né, dentro do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Ok? É um exemplo. Ou em curso de formação profissional ministrado pela organização nacional que administra e regula a respectiva modalidade esportiva. Essa é a CBF. Então, se a CBF disser que vai oferecer um curso como ela tem oferecido, esse é reconhecido. Mas as ligas, associações e sindicatos também ficam de fora. Ok? Seguem de fora, como estamos. Né? A gente oferece o curso, a gente capacita os profissionais da área, mas para efeito da lei, que é o que nós queríamos que tivesse reconhecimento, segue do jeito que estava antes. Então, nós vamos mandar aqui para tentar entender mais um pouco, né, da lei. Aqueles que a data da publicação desta lei estejam exercendo comprovadamente há mais de 3 anos a profissão de treinador esportivo em organização de prática profissional, se você já é treinador e consegue comprovar que você está há mais de 3 anos como treinador, legal. Os atletas poderiam exercer a atividade de treinador esportivo desde que ex-atletas, né, comprove ter exercido a atividade de atleta por 3 anos consecutivos ou 5 alternados. Essa aqui está na Caio Júnior. Esse artigo está na Caio Júnior. Esse aqui passou na lei, eles colocaram. E que também participem de curso de formação de treinadores reconhecido pela respectiva organização que administra e regula a modalidade esportiva. É permitido o exercício da profissão a treinadores estrangeiros desde que comprovem ter licença de sua associação nacional de origem. Vamos analisar cada aspecto desse aqui. Vamos lá. Quem é que comprova se você atua por 3 anos ou não como treinador? Vai ser a CBF. Ela é que vai dizer se você realmente está apto ou não. Quem que comprova se você, aqui no caso do treinador, né? O primeiro exemplo é do treinador. Eu sou 3 anos, atuo como treinador. Mas quem que vai me certificar? Quem que vai dizer que realmente eu estou apto? Se a entidade que organiza a competição, então é a CBF ou a federação. Ok? Tá aí, CBF. O segundo, eu sou um ex-atleta e quero ser treinador. Eu tenho que provar que eu atuei por 3 anos consecutivos ou 5 alternados. Quem que vai poder comprovar, me certificar se eu atuei por 3 anos ou 5 alternados? A CBF. Ligas, associações e sindicatos ficam de fora. Curso de formação de treinadores reconhecidos pela respectiva organização que administra e regula a modalidade esportiva. Quem é que administra e regula a modalidade esportiva no país? CBF, federações. Ligas, associações e sindicatos ficam de fora. Pode ser que aqui haja uma abertura de entendimento para a liga. Se ela for autorizada a criar competição, que ela também ofereça o curso. Será que ela vai oferecer? E é permitido o exercício da profissão a treinadores estrangeiros, desde que comprove ter licença de sua associação de origem. Aqui a minha foto, eu não sei se eu consigo puxar para cima, eu acho que não, porque o ideal aqui era vocês conseguirem ler, mas eu vou explicar para vocês aqui o seguinte. Se chama equivalência. O que essa lei está dizendo é que qualquer estrangeiro que chegar no Brasil e trouxer o certificado dele de que ele é treinador do país dele, ele consegue trabalhar aqui. Só que essa realidade não vale para nós brasileiros quando a gente sai daqui e vai atuar, por exemplo, na Europa, porque a UEFA não aceita os certificados emitidos pela CBF Academy ainda. Há quem diga, já de muito tempo a gente escuta isso, que há um trabalho sendo feito pela CBF para que a UEFA reconheça os certificados emitidos aqui no Brasil pela CBF Academy. A verdade é que todo europeu que vem trabalhar no Brasil trabalha livremente nas competições da CBF, mas aqueles que são formados pela CBF não podem trabalhar na Europa, por exemplo. Isso é regra, tá? Quadro atual. A PLS, Lei Geral do Esporte, traz importantes mudanças para o esporte, absorvendo importantes leis.
mas ignora o atraso trabalhista na relação entre o clube de futebol e o profissional de futebol, subtraindo inclusive importantes conquistas. Isso aí depois você pode ler a lei de forma mais ampla, você vai ver que eu já conversei com alguns advogados, algumas conquistas importantes dos atletas, por exemplo, foram subtraídas nessa nova lei, ok? As questões aqui levantadas confirmam que o Congresso Nacional não ouviu e não atendeu até aqui quem trabalha dentro das quatro linhas. Nós não fomos ouvidos. Nós não fomos ouvidos. Essa é a verdade. Porque se nós tivéssemos sido ouvidos, na verdade, talvez o termo, a expressão correta não é nem ouvidos, né? Atendidos, né? Porque foi feito o contato, foi feito a solicitação, a tentativa, mas infelizmente, até o presente momento, e ao que tudo indica, as reivindicações, as solicitações de quem faz o futebol dentro das quatro linhas não aconteceu. Como pode o futebol acontecer dentro das quatro linhas sem que os artistas que estão dentro das quatro linhas sejam ouvidos? Como? Então a gente entende que há um lobby forte dos clubes, né, interesse dos clubes em relação ao que foi aprovado na lei, mas esqueceram de ouvir quem faz o futebol dentro das quatro linhas. Essa lei será revisada na Câmara e seguirá para a sanção da Presidência da República. Dificilmente não será aprovada do jeito que está. Dificilmente. Porque passou pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, dificilmente o presidente não vai canetar isso. E canetando, a gente vai seguir com o mesmo atraso. Seguiremos com o mesmo atraso em relação ao treinador de futebol, ao treinador de goleiro, porque a lei ela continua pobre. Pobre e covarde. As reivindicações reunidas na Lei Caio Júnior, que ainda tramita na Câmara dos Deputados, ignoradas até aqui por aqueles que nos representam na Câmara e no Senado Nacional, precisam ser contempladas na nova lei. Ajustando e avançando na relação entre clubes e todos os profissionais do futebol, formado por treinadores de futebol, treinadores de goleiros, preparadores físicos, fisioterapeutas, fisiologistas, psicólogos, fisiatras, enfim, todo o staff profissional que unidos, né, e protegido pelas conquistas trabalhistas, atuam no futebol brasileiro. A sensação que fica aqui é de decepção. Eu falo como presidente da BTG, de decepção. Porque todas as tentativas, né, foram feitas. E eu vou explicar a vocês aqui que a gente pode ainda fazer a nossa parte. A gente vai deixar aqui o contato, né? Está aí a senadora Leila Barros, o senador Carlos Portinho. Esses foram alguns dos senadores que eu sei que a FBTF fez contato. Eu mesmo estive presente em alguns desses contatos para que essas reivindicações pudessem ser inseridas na nova lei, e não foram. E não foram. E mais o senador Romário, que também se colocou à disposição das reivindicações, e nós tentamos contato também fizemos contato por intermédio de alguns membros, né, da própria FBTF junto ao senador Flávio Bolsonaro. Então nós temos esses quatro. Você pode voltar o vídeo aí depois. Pega o e-mail, pega o telefone, liga, reclame. Por quê? Que as reivindicações, que são direitos, conquistas, que nós gostaríamos que estivessem atualizadas na nova lei, não foram inseridas. A quem essa lei está atendendo? E por que desconsiderar aqueles que fazem o futebol dentro das quatro linhas? O mais decepcionante é que a Leila Barros é uma ex-atleta, o Romário é um ex-atleta. Vamos ver se o presidente da República, que diz que foi atleta, vai sancionar essa lei sem permitir que aqueles que fazem o futebol dentro das quatro linhas sejam ouvidos. Sejam ouvidos. Precisam ser ouvidos. É o mínimo. Um governo
popular, uma casa representada por políticos que precisam representar o povo, precisam ouvir o povo, as classes. E não foi isso que eu, particularmente como presidente da BTG, vi. O que eu vi foram tentativas, várias delas, gestos, iniciativas, pessoas como o treinador Lazzaroni, Zé Mário Barros, gente de Jorginho, sabe? Oswaldo Oliveira, colegas de muita expressão que colocaram a sua cara, procuraram, foram a Brasília, tentaram entendimento e a lei sai crua, sai pobre, sem nenhuma das reivindicações da classe. A quem isso interessa? Então, meu caro treinador de goleiro, nós vamos seguir na luta, né? Porque a Lei Geral do Esporte, ela ainda não atende a um mínimo da necessidade do treinador de futebol, do treinador de goleiro. O mínimo, do mínimo, do mínimo. E isso é ruim para a classe, é ruim para o futebol do modo geral. É muito ruim. E o tempo vai mostrar que é muito ruim. O tempo vai se encarregar de mostrar que é ruim. Infelizmente, a gente já vem sofrendo há muito tempo com a queda da qualidade daquilo que é apresentado e com esse desavanço, né, com essa involução da lei no que diz respeito ao treinador de futebol, as expectativas são baixíssimas. Meu caro treinador de goleiro, você conhece a BTG, lá você pode ter mais informações sobre esse tema, porque a gente já vem conversando sobre isso há muito tempo. E quem milita como treinador de futebol pode acessar o site da fbtf.com.br, que lá também fala mais da Lei Caio Júnior e das tentativas, até aqui frustradas, né, da FBTF de tentar mostrar para os homens públicos, aqueles que nos representam dentro do Congresso Nacional, a atual realidade de quem milita dentro das quatro linhas. Até aqui sem sucesso. Eu desejo a todos aí um excelente dia e qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail para contato@abtg.com.br. Eu sou o Palmieri. Muito obrigado se você me aturou até aqui. Forte abraço.